gerenciamento de risco. Se você não domina esse assunto, cara, sinto dizer, mas você pode quebrar. Cara, mas por que abrir o vídeo logo assim dessa forma, né? E é verdade, cara, eu falei de propósito. Por quê? Porque se você não domina esse assunto, se você não conhece, você pode acabar quebrando e você nem sabe por quê. É um dos pilares de você se manter vivo nesse mercado, né, no mercado financeiro, você tem que ter um gerenciamento de risco. E um bom, não basta ter um gerenciamento de risco, você tem que ter um bom gerenciamento de risco. Eu vou compartilhar com vocês o que eu faço, tudo que eu falar aqui não é exagero, né? Pô, você tem que fazer isso, mas é só na teoria. É o que eu faço, é o que eu coloco no meu dia a dia e eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço o meu gerenciamento de risco, tá? Então, vou começar mostrando em Excel, não vou mostrar gráfico num primeiro momento, depois a gente vai para a parte prática, mas o ponto é o seguinte, cara, como é que funciona o gerenciamento de risco? Eu tenho alguns pontos aí. Qual é a minha taxa de acerto, no geral? Ah, tá bom. Então, a cada 10 operações que eu entro, eu acerto 7. Beleza, eu tenho 70% de taxa de acerto. Legal. Ah, Marcelo, mas eu não tenho esse número. Cara, começa a ter. Tá? Então, começa a variar isso. Por quê? Porque a gente já começa por esse ponto. Se você tem uma taxa de acerto igual a 40%, 50%, né, a estatística talvez não fique tanto ao seu favor. Outro ponto. Qual é a sua taxa de acerto para um setup X? Tá? Então, por exemplo, pô, Marcelo, eu acerto muito um 9.3 de compra, tá? Mas o 9.1 eu já não acerto tanto. Ou então 9.3 de venda eu já não acerto tanto. Eu não sei me posicionar quando é na venda. Qual é o seu percentual de acerto? Você começa o gerenciamento de risco, ele tem um trabalho também de autoconhecimento. Autoconhecimento como investidor, né? Como é que você tem de resultado de um 9.3 de compra para um de venda, de um 9.1 para um 9.3 e tem setup que a margem de erro é maior mesmo, né? Então, assim, a gente começa a entender, a gente começa a ver onde nós somos bons e vamos explorar aquilo que nós somos bons, né? E aí tentar entender por que um setup que talvez não esteja com uma margem tão boa está prejudicando, né? Onde é que a gente está errando. Então é daí que eu começo a fazer o meu gerenciamento de risco, tá? Então, sabendo o primeiro ponto, qual a minha média minha taxa de acerto no geral, independente do setup, e pelo setup, como é que eu consigo, onde eu me destaco e onde eu tenho que trabalhar um pouco melhor, né? E desenvolver um pouco mais, tá? Então vamos lá. Dito isso, né? O que eu preciso aqui, ó? Eu botei um Excelzinho e eu não vou falar mais desse assunto que eu falei, do tipo de setup, isso. Cara, eu tenho muitos setups aí e a gente tem que olhar candle, a gente tem que olhar algumas coisas que não é o propósito desse vídeo. Dito isso, da sua taxa de acerto e a taxa de acerto pelo setup, vamos colocar na parte prática, tá? Então, vou botar aqui, ó, ação X. Então, aqui na ação X, o que eu vou ter aqui? Eu vou botar, grosseiramente falando, tá? Isso é grosseiramente falando. Eu tenho algumas outras referências, eu tenho a data que eu entrei, o tempo de operação, tem algumas coisas aí, tá? Mas falando de uma forma um pouco mais simples, porque senão acho que fica extenso, né? Então vamos lá. Eu vou botar aqui, ó, preço, vou botar PR cedilha, entrada, tá bom? Então é o meu preço de aquisição do ativo. Eu tenho a quantidade, tá? Quanto é que eu estou entrando de preço e aí, com base nisso, eu vou ter um valor total aqui de investimento, tá? Vou botar aqui total. Eu vou ter um stop, tá? E aí eu vou botar um stop aqui percentual, vou botar um stop em reais, tá? E aí eu tenho parcial, parcial aqui, eu boto a mesma coisa, percentual, parcial em reais. Eu tenho mais uma parcialzinha que eu gosto de fazer, tá? Aqui eu posso repetir, né? E aí eu tenho o alvo, tá?
E aí eu tenho o alvo aqui. Então, grosseiramente falando, né, o principal está aqui, tá? O principal está aqui, mas foi o que eu te falei, eu tenho o tempo médio das operações, quanto tempo demora. Claro que isso varia, né? De como é que está o mercado, como é que não está. Mas eu tenho uma análisezinha aí um pouquinho mais extensa em relação a isso, tá? Então vamos lá. Aqui, vamos tirar a linha de grade, que é a famosa ninguém merece linha de grade no Excel, tá? Botar verdinho, verdinho é onde eu tenho que preencher. É assim que eu faço nas minhas planilhas, tá, gente? Que é verde eu tenho que preencher e um azul claro é onde é a fórmula, onde eu não preciso mexer. Vamos lá. Então, o preço de entrada. Vamos colocar aqui, eu tenho um preço de entrada a R$10, tá bom? Eu comprei 200 não, porque eu tô com... vou botar aqui, porque como eu tô com... Vou botar 500, tá? Porque senão eu não consigo pegar parcial, né? Então, vou botar 500 aqui. Então, tá bom. O que eu tenho? Eu tenho 500 vezes R$10. Então, tem um total investido de R$5.000, tá? Vamos colocar que o meu stop, né? E aí, faltaram algumas informações aqui. Calma aí. Eu vou botar aqui, vou botar aqui e vou botar aqui, eu inverti, né? Tá? Vou botar aqui PR cedilha da parcial, tá? Aqui. Deixa eu só inverter isso aqui para ficar direitinho, tá? E aí eu tenho um PR cedilha aqui de alvo, tá? Beleza? Beleza. Ok. Tá pequeno? Acho que pode ter ficado pequeno, né? Tá, então tá assim, né? E aí, cadê o meu preço de stop aqui? Tá, meu preço de stop tá aqui. Então vamos colocar que o meu preço de stop seja, sei lá, 9 e... Cara, sei lá, 9,90, tá? Vou começar assim. 9,90. Então, vou só formatar direitinho porque eu tenho toque, né? Deixar as coisas bonitinhas, só porque eu tenho toque, tá? Para ficar organizadinho. Então, o que eu tenho? Se o meu preço de stop, né, ele tá a 9,90, o que eu vou fazer aqui? Meu preço de venda vai ser 9,90 dividido pelo meu preço de aquisição. Isso aqui, ele está me dando um percentual. Calma aí. Ele está me dando um percentual aqui de na verdade seria de 1%, né? 1% aqui de queda. Não, 9,90 fica muito... Era 9,10. 9,90. Penso uma coisa e faço outra. Então aqui, ó, eu tenho um stop de 9%, tá? Então o que eu vou ter aqui? Cara, meu stop em reais. Eu vou pegar a quantidade de 500 vezes o meu preço de stop. Beleza? Beleza. Então tá aqui. O que eu tenho disso daqui? Eu tô pegando esse valor aqui que nós vimos, né? 4.550. Tô pegando esse valor, mas eu coloquei 5, cara, nessa operação. Eu tô perdendo R$450. R$450 é muito para mim? 9% é um stop alto? Daí eu já começo a fazer o meu gerenciamento de risco. Pô, Marcelo, para mim é alto, cara. Então tá bom, mas eu quero entrar nessa operação, eu acho que dá um bom retorno. A minha amplitude de ganho também é boa, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então o que eu faço? Eu diminuo minha mão. Por quê? Porque se eu posso tomar um stop de 9% que vai me machucar, mas eu acho que tem uma boa oportunidade, ou eu não vou entrar nessa operação, porque não está dentro do meu operacional, né? Do meu gerenciamento de risco, ou eu vou entrar com uma mão menor. Ah, Marcelo, eu até perco aí R$270. Tá bom. Mas lembrando que é um risco de 9%, tá? Então vai de cada um. Se tiver puxado, ou você não entra, ou você vai entrar com uma mão menor, diminuindo o seu risco, tá? Então, de cara, onde é que tem que estar a minha parcial? Cara, se eu tenho risco de perder 9%,
eu vou fazer o seguinte, ó, isso vezes 9%, tá? Então, o que eu tenho aqui de ganho? Ele tem que ser inversamente proporcional ao meu stop. Então, tem 90 centavos de ganho. Pô, legal. Então, tem 90 centavos de ganho com o meu preço de entrada. Então, a minha parcial ela tem que estar a R$10,90. Pô, legal. Então, eu vou pegar R$10,90, né? E aí, a gente mais ou menos já fez a continha, né? Então, eu tenho aqui 9% de ganho. Pô, beleza, legal. Esse valor daqui, aí tem... Eu estou tentando ser sucinto, mas daqui a pouco vai ficar enorme. Mas aqui, ó, para essa conta, o que eu tenho de parcial aqui, nesse tipo de operação, tá? Eu não entro com uma parcial abaixo de 50%. Não entro. Ah, Marcelo, mas 300 não dá, não vai dar redondo, né? Eu daria 150 ou 50%. Para isso, você vai ter que botar uma ordem no mercado cheio e mais uma ordem no mercado fracionário. Vai aumentar o teu custo. Ou você vai assumir isso, ou então você vai botar pelo menos 200. Tá? Então, 200 ações em relação ao todo que eu tenho, né? Então, eu estou utilizando 66% da minha mão. Tá? Eu tenho 300 ações, estou fazendo parcial com 200, já que eu não consigo entrar com 50%. Então, o que é que eu vou ter aqui? Tá? Então, a minha parcial, o que é que eu vou colocar no bolso na minha parcial? Nada mais é do que 200 ações vezes o valor da minha parcial. Tá? Menos, o que eu tenho? Eu vou ter 200 ações vezes o meu preço de aquisição. Beleza? Então, eu ganhei aqui R$180. Repara que o meu risco era perder 270. Aqui eu ganhei 180. Por quê? Porque eu estou ainda acima de 50% da minha mão, tá? Nesse caso daqui, ou eu faria uma parcial com 50 contratinhos, que eu sinceramente não faria, ou então um preço-alvo maior, tá? E aí, vou botar um preço-alvo aqui, hipotético, tá, cara? Isso aqui varia muito, tá? Então, vou botar de 15%. 15%. Então, ele tem que subir R$1,50. Beleza, então 15%, que dá R$1,50 mais o meu preço de entrada, ele tem que chegar aqui a R$11,50. Né? Acaba que a gente acaba fazendo a conta inversa aqui, né? Isso tudo eu tenho planilhado de forma até automática. Eu preencho os valores e o Excel vai me mostrando tudo, tá? Tudo que eu preciso para pegar e tomar minha tomar minha decisão até de uma forma um pouco mais rápida. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou pegar 11,50 vezes 100. Beleza? Então, eu vou ter 1.150. Considerando que eu tinha ainda 100 ações que eu comprei a R$10, eu tenho um lucro de 150. Então, quando eu coloco isso aqui, ó, tá só, mas não botar aqui. 150 mais 180. O que eu fiz aqui? Besteira, né? Então, eu tenho 330, um valor ainda acima do meu stop. Lembrando que é muito mais fácil bater o stop do que você bater o alvo. Por isso que pelo menos 50% da sua mão é importante entrar nesse tipo de operação. Tá? Por isso que a gente faz dessa forma. Porque aqui você já tira, quando você chegar nessa parcial, sua parcial foi executada, cara, se o mercado por algum motivo ele cair, você já vai colocar o teu stop no preço de entrada. Vai depender de você. Eu tenho um controle dos meus custos envolvidos em cada operação. Então, o meu preço de entrada, o meu stop ele vai subir para o preço de entrada com os custos, tá? Então, o que eu vou ter? Vamos supor que o meu custo aqui fosse de, sei lá, R$5, tá? Então, seria o meu stop, né? Eu vou pegar e vou subir R$5. R$5 é absurdo. É porque R$5 aqui é muito alto para esse tipo de operação. Mas é porque eu estou colocando em relação ao preço de entrada, né? Então, eu teria que botar aqui, ó, R$5 no valor total. Vamos colocar aqui que o meu custo seja de R$5, tá? Só para mostrar como é que eu faço essa conta, foi o que eu falei, eu faço de forma um pouquinho mais
mais detalhada, tá? Então, o meu custo aqui por ação, né, por unidade, seria R$10,02, tá? Botando a um custo de R$5. Então, o meu stop, quando eu subo, ele vai para R$10,02. Por quê? Porque aí eu já estou protegendo também os custos que eu vou ter, independente do preço que a ação vai bater, se é meu stop ou se é a minha outra parcial, tá? Então, eu vou botar aqui um pouquinho maior, vou botar aqui 400, tá? O meu stop passa a ser R$360. A minha parcial agora já é de 50%. E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu botei R$10,90, aqui eu botei R$11,50. Deixa eu botar aqui, então, no meio do caminho, vou botar que minha parcial aqui vai ser de R$11,20, tá? Então, essa parcial daqui, ela vai estar R$11,20 em relação ao preço, tá? Em relação ao meu preço de aquisição. Então, eu teria uma parcial ainda de 12%, né? E aí com 100 contratos somente, tá? E aí eu vou pegar o 11,20 menos os R$10 vezes os 100, que são os 100 contratos que sobraria. Então tem um lucro aqui de 120 e depois um lucro aqui de R$150, tá? Então aqui, ó. Beleza. Então a gente tem uma operação final com 450 de lucro, batendo todos os alvos que a gente quer que bata, e um stop de R$360. Isso aqui são valores hipotéticos, isso aqui varia de gráfico para gráfico, e eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, se eu estou mostrando que a regra é a gente já chegar com 50% da nossa mão, e aí depende, né? Obviamente depende. Se eu entrar aqui com 4.000, né, eu não preciso botar 50% aqui, e aí mais 100 contratos aqui, mais 100 aqui, que até porque vai faltar. Então, pelo menos 50% da entrada. E aí, o que eu faria? Por exemplo, está com um volume muito grande, 50% da tua mão na primeira parcial, foi 50%. Na segunda parcial, lembrando que a segunda parcial é mais fácil de bater do que o alvo. Então, eu vou lá e jogo o quê? Para 30%, por exemplo. Tá me sobrando 20%. E aí, eu bateria o alvo com 20%. Então, é mais ou menos assim que eu trabalho. Não tem uma regra, depende do cenário, o peso da minha mão, como eu vou distribuir, depende um pouquinho do cenário, de pontos importantes, de regiões, de resistência, talvez que tenha que romper, alguma coisa do tipo, mas o que não muda é os 50% da minha mão. O que vai variar depois é a segunda parcial e o meu alvo, tá? E quando eu coloquei aqui um valor pequeno, né, um ponto que você precisa analisar é o seguinte: aqui eu estou ganhando R$120. Aqui eu estou ganhando 150. Quando eu somo esses dois, eu estou ganhando R$270. A questão é, valeria a pena por uma diferença aqui de 3%, eu carregar, ou eu assumo, entendeu? Eu assumo essa posição daqui e zero logo na minha parcial, né? A minha parcial passa a ser um alvo. Eu zero com 200%, com 200 ações ali sobrando que eu tinha, né? 50% na parcial e já 50% no alvo. Como é que eu faria? Eu analisaria custo, tá? Dependendo do custo que você tiver e dependendo da mão que você está operando, não vale a pena você esticar para assumir um risco de ganhar um valor a mais e pode ser que o mercado não bata aquele alvo, volte e você acabe não ganhando, tá? Então, acho que depende um pouco também não de análise para análise. E lembrando, nada impede, bateu no teu preço, na tua parcial, pô, beleza, stop no preço de entrada, a gente não tem mais risco na operação. É isso que faz o teu gerenciamento de risco ficar positivo juntamente com o seu percentual de acerto, tá? Então, ok, beleza. Então a gente tem essa situação daqui. Marcelo, o mercado continuou subindo, bateu agora 11,20. Cara, bateu 11,20, tua parcial não precisa estar R$10,02, já andou muito. O que eu faço? Eu olho pelo gráfico. E aí tem diversas formas da gente se proteger. Eu posso deixar o meu stop subindo cada vez mais, estando abaixo ainda da linha de 9, por exemplo, sem estar muito justinho para não tomar uma violinada. Cara, Marcelo, tá muito alto, subiu muito rápido. Eu não quero deixar esse mercado voltar, mas eu não sei até quando que o mercado vai subir assim esticado. Vai sempre colocando perto da mínima do último candle. Vai de cada um. São formas, né? Existem N formas de gerenciamento de risco, mas para a conta fechar você não tem uma variação muito grande entre elas, tá? Então, esse é o conceito do gerenciamento de risco.
Vamos olhar aqui para um gráfico, tá? Deixa eu diminuir aqui. Vamos olhar aqui para um gráfico qualquer. Vou botar Bradesco, tá? Bradesco, deixa eu aumentar aqui. Bradesco está dentro de uma grande lateralização, né? Quando a gente olha no semanal, a gente vê essa lateralização com mais clareza, tá? Eu não gosto de operar assim, mas às vezes você tem pequenos trades que te dão esse grande intervalo, né? De 20,66 para 17, né? Cara, uma amplitude muito alta, né? Então, vê só. Vou botar para cá, ó. Está falando aqui de 18%. Então, aqui, ó. A gente tem uma queda, tá? Perdeu a 9, perdeu a 21 e perdeu essa região de suporte dentro daquela grande lateralização. Perde, volta aqui, aí a gente está falando de 9,3 de venda. Ela volta aqui fazendo um pivô de venda, tá vendo? Bateu aqui e ela arma um pivôzinho numa região de resistência com a 9 chegando. Pô, legal, né, cara? Tecnicamente tá um bom gráfico. Então, tudo aquilo que eu falei no Excel ali, que eu estava mostrando para vocês, eu vou ter aqui, ó. Quer ver? Tá aparecendo aí direitinho. Aqui, ó. O que é que eu vou ter aqui, ó? O que estava aparecendo lá, eu vou ter um ponto de entrada aqui, tá? Sendo que o meu stop, ele tem que estar aqui, ó. Tá? Meu stop estaria acima aqui do candle. Tem essa região de resistência, que ele chegou a dar uma rompidinha, mas não conseguiu passar dessa máxima. Então, eu tenho um stop, vamos botar aqui, um stop de 3,50 mais ou menos, tá? E aí, com o passar do tempo, a gente teria essa 21 chegando, né? Mas pensa que a entrada foi nesse dia, tá? Então, assim, ó, stop de 3,5 para cá, tá? E onde é que vai ser minha parcial? Inversamente proporcional, 3,50. Pô, 3,50 tá aqui, ó, nessa faixa. Marcelo, tá em cima do suporte? Não tá. Dá para chegar? Dá para chegar, beleza. Por quê? Porque aí eu já entro no stop, bateu aqui minha parcial, eu entro no stop aqui no preço de entrada, né? Então, meu stop já estaria aqui, né? O que seria aqui o meu stop? Eu já desço ele, eu já colocaria aqui, tiro os custos. Se o mercado voltar, beleza, eu botei minha parcial na mão, botei o lucro no bolso e tudo bem. E aí, o mercado vem andando, eu pego a minha parcial mais ou menos nessa faixa. Concorda que se esse pivô armasse aqui, ó, se esse pivô fosse aqui embaixo, e chegou até a acontecer isso na hora do gráfico, tá? Vamos imaginar que essa pernada... vamos imaginar que continue essa pernada aqui, tá? Ó. Teve um banco que aconteceu isso, deixa eu lembrar, vai ser mais fácil dar exemplo, acho que foi o Itaúsa. Aqui, ó. Itaúsa, a gente tem um triângulo, né? Um triângulozinho de baixo, ó. Cai, corrige, tem um suporte. Aqui a gente tem um triângulo de baixo. Olha onde é que Itaúsa tá fazendo um pivôzinho de baixa. Cai, corrige para cair. Aqui, vou tirar as médias só para facilitar. E vou tirar aqui esse suporte, tá? Só para ficar mais fácil. Caiu, subiu, corrigiu. Na hora, né, que ele tem essa subida, né, que essa correção, ó, a mínima dele tá 876. A minha entrada já seria 874, ó. Aqui, nesse dia ela bateu minha entrada. Já teria pego meu gatilho, tá? Então, 874. O meu stop estaria aqui, ó, mais ou menos nessa faixa, né? 3,30, 3,40, tá? E aí eu tenho uma região de suporte que eu tirei, tá vendo? Ó, o fundo anterior tá aqui, ó, a 2,38, mas o meu stop não tá 2,38, tá 2,30 mais ou menos. Cara, para bater 2,30 não, tá 3,30, né? Para eu bater 3,30, onde é que ele tem que ir? Mais ou menos nessa faixa, abaixo do fundo anterior. Eu vou entrar nesse tipo de operação, né? Então, assim, são coisas que acaba que a gente vai avaliando antes de fazer uma entrada, né? Não é só aquele gerenciamento de risco, mas saber ler o gráfico, saber fazer a leitura correta, né, do gráfico, também faz parte do gerenciamento de risco. Ah, Marcelo, mas ele armou um pivô para romper. Você entra aqui? Cara, eu não vou falar que eu não entro. Nessa operação, eu não entraria. Mas não quer dizer que eu nunca entrei. Então, depende muito do contexto. Eu já entrei em canal lateral, que armou pivô, com aumento de volume, armando pivô para pegar e romper o canal. Entrei, deu certo. Então, assim, depende de cenário para cenário. Nesse eu não entraria, mas são coisas que a gente tem que avaliar onde é que vai estar a nossa parcial. Vai estar na primeira região de suporte, né, na primeira região de resistência, né, na primeira área ali que ele pode dar um enrosco, né, que aí você já protege o teu capital.
e obviamente isso favorece no final para a tua conta fechar, a tua taxa de acerto tá fechando. Beleza? Então é isso, cara. Curte o vídeo, não entendeu alguma coisa, comenta. Se não é inscrito, se inscreve no canal, aí me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu!